vocês percebessem que aqui na nossa mão existe um lenço. Nós pegamos aqui no ar, não estamos com manga comprida. Pegamos no ar uma caixa e colocamos o lencinho dentro da caixinha. E o lenço some. Não tem manga comprida, não é? E aí nós pegamos de novo essa caixinha que voou, que evaporou, pegamos ela no ar assim, jogamos na mão e vamos tirar o lenço. Mas vamos a uma coisa mais profunda. Sumir lenço é um pouco fácil. Eu trouxe leite, porque eu prefiro leite ao invés de água. Enquanto a gente fala, eu trouxe leite aqui. Aí nós vamos fazer, então, um canudo de jornal. Vamos pegar um copo completamente transparente. Se tivesse alguém aqui perto, ele limpava na pessoa. Como não tem, não tem. Mediunidade não é mágica. Mágica é truque. Mágica é ilusionismo. O que nós vamos ver na manhã de hoje, o que nós vamos conversar nos grupos, que depois nós seremos divididos, não é mágica. Nós temos que saber perfeitamente o que nós estamos fazendo, por que estamos fazendo e como estaremos fazendo. É de suma importância que nós não levemos a questão da mediunidade como algo de passatempo. Isso precisa ser, na nossa existência, um objetivo. É muito sério a questão da mediunidade. E hoje nós estaremos falando mais especificamente da mediunidade, onde nós estaremos ajudando espíritos a se situarem na vida, a encontrarem uma nova forma de viver, uma nova maneira de viver, um novo objetivo de vida. E isso precisa de nós, médiuns, uma preparação. Não só uma preparação técnica. É extremamente necessário que nós saibamos o que estamos fazendo. Mas não é só isso. Nós precisamos, e não é só para o médium isso, para todas as criaturas, mas para o médium isso é premente. O entendimento de quem somos nós e a nossa transformação.
Então, durante esse nosso período, essa nossa conversa, nós vamos exatamente ver, pensar, raciocinar numa mudança nossa constante, para que a gente possa fazer um trabalho harmonioso, profundo e profícuo. Primeiro, por que é que nós estamos médiuns e qual a finalidade disso? Já vimos que não é passatempo, já vimos que não é brincadeira. Quem são esses espíritos que nós estaremos lidando com eles? Quem são essas pessoas, essas personalidades? Simplesmente espíritos como nós, que não têm mais o corpo de carne, mas com as mesmas dificuldades, com os mesmos vícios, as mesmas paixões. O que nós observamos isso aí, eu acredito que todo mundo aqui que tenha vindo num domingo de sol, que poderíamos estar na praia, estarmos aqui dentro do CERJ, é porque já temos um envolvimento com esse tipo de trabalho. Esses espíritos que nós estamos lidando são espíritos com um baú de experiências iguais ao nosso, né? É um baú com toda dificuldade, toda complicação igual a qualquer um de nós. Só que com algo a mais de complicação. A maioria, não são todos, mas a maioria não conhece de espiritualidade. Eles estão vivendo num mundo, mas não sabem o que é esse mundo, quais as possibilidades, o que é que eles vão encontrar e por que é que eles estão encontrando. Eu vou repetir coisas que todos nós sabemos. Todo mundo que trabalha aqui na ajuda espiritual, na desobsessão, né, sabe muito bem disso. São espíritos, uma boa parte deles não sabe que desencarnou, não tem noção. Outros sabem, mas não querem aceitar. Porque pela prisão que se tem à carne, à vida material, à aquisição, ao ter, isso nós vamos ver mais tarde, daqui a uns minutos, como complica também para nós. Esses espíritos, eles não querem enxergar que deixaram a carne. Então nós vamos estar lidando com pessoas doentes da alma. Nem todos doentes do físico, do corpo perispiritual, mas doentes da alma. Apego. Nós vamos ver daqui a pouco, quando falarmos mais de nós, médiuns, a questão do apego. Como isso nos prejudica, não só no trabalho mediúnico, não, mas no trabalho de relações. Como as nossas relações interpessoais, aquilo que nós estávamos falando aqui no início, né? Como a transpessoalidade, como através de nós, além de nós, nós estamos lidando com o outro, com as nossas dificuldades. Então nós estaremos lidando com esses espíritos que têm uma bagagem, têm uma carga de experiências, mas que naquele momento eles não têm consciência, alguns não querem ter, e vão passar um bom tempo ainda, muitos deles, sem a possibilidade de saber até que desencarnaram e por que é que eles estão ali. Então a nossa conversa vai ser com espíritos com uma bagagem e sofredores. E aí começa a entrar um pouco de nós nessa conversa. Nós precisamos olhar essas pessoas como doentes. Ah, mas é perseguidor, é raivoso, quer vingança. O que quer que seja a atitude deles, são espíritos doentes e, como tal, precisam ser tratados como doentes. Então, sempre raciocinarmos que dentro daquela sala onde nós estamos no trabalho mediúnico é uma sala de cirurgia que precisa de uma asepsia mental e psicológica. Então, esses espíritos que chegam até nós
são espíritos doentes. Deixa eu fazer abrir um parênteses aqui. Vocês vão ver que eu vou repetir algumas coisas algumas vezes. Eu gosto muito dessa técnica. Aprendi isso quando estava numa escola militar e nós tivemos um professor de eletrônica, que era um coronel do Exército, e ele, dando aula, ele ia a um ponto e voltava à questão da aula, né? o âmago da questão. Ia até um outro ponto e voltava naquela questão. Ia numa outra direção e voltava naquele ponto. Repetição. E uma vez questionaram ele, coronel, por que o senhor vai lá e volta? Vai lá e volta, vai lá e volta. Porque comigo ou aprende ou acostuma, né? Então, eu adorei essa técnica desde então e passei a repetir, né, o ponto principal algumas vezes. Porque a minha ideia é que a gente tem que aprender ou acostumar com a ideia, né? Então vamos fechar o parênteses aí e vamos voltar. Nós estamos lidando com criaturas doentes e ninguém briga, enfrenta com uma pessoa doente. Essa pessoa está precisando de colo, até para que se entenda como doente. O nosso trabalho na desobsessão precisa ser sublinhado do sentimento de amor. Isso é básico. E aí entram as nossas questões nessa relação. Daqui a pouquinho nós vamos nos aprofundar mais em nós. Mas essas pessoas, elas são, e todos nós sabemos disso, com várias características. Só que nós temos que ter sempre uma ideia de que é uma pessoa necessitada. E o nosso papel ali não é de brigar, não é de chamar atenção, não é de ser duro e rígido. Às vezes nós precisamos de firmeza com aquele espírito, mas firmeza não quer dizer grosseria. Nós não podemos estar discutindo, batendo boca com o espírito que chega ali. Temos que estar sempre imbuídos do sentimento de amor. Isso já me valeu uma vez uma questão de trânsito. Nós estávamos fazendo a assistência, né, a um determinado médium e a um determinado espírito, e ele falando, a doutrinadora conversando com um grupo de espíritos, e esse espírito falando, e aí eu abaixei no ouvido da médium e falei para ele, né, presta atenção no que ela está falando, vai me fazer bem. E aí ele virou para mim e disse, cala a boca, palhaço, você não sabe de nada. E eu, naquele momento, senti isso como uma revolta daquele espírito pela situação em que ele estava. E, sinceramente, era de se espantar pelo meu pavio curto, que eu tenho um pavio muito curto. Aquilo ali não me afetou em absolutamente nada. Até porque a médium era uma pessoa muito querida nossa. Eu acredito até que pela influência da médium, eu não tenha sentido absolutamente nada. Tempos depois, questão de semanas, eu estava no trânsito e houve uma questão de trânsito e eu olhei para o outro motorista, ele virou para mim e falou assim, quem está olhando, ô palhaço? Imediatamente eu fui lá para dentro da sala de desobsessão, me lembrei do fato e percebi que lá na sala de desobsessão aquilo ali não me ofendeu em um fio de cabelo. Imediatamente eu sorri, me lembrando do fato. E aí o camarada virou assim, tá rindo de quê? Aí eu olhei para frente, fiquei quieto, porque hoje em dia no Rio de Janeiro você tem que ter um cuidado com isso. Mas naquela hora do trânsito, eu me lembrei exatamente do que tinha acontecido dentro da sala de desobsessão.
E se a gente pode aturar, não é, tranquilamente uma ofensa dentro da sala de desobsessão, nós podemos aturar a mesma ofensa do lado de fora, na nossa vida de relação. Então, esse momento dentro da sala do trabalho mediúnico é de suma importância para aquele espírito e para nós. Porque no fundo, somos nós que estamos podendo colher com a experiência daquela pessoa, né, a vida dela e transformarmos a nossa. Aquele momento, eu costumo dizer que é muito mais válido para quem participa do que para esse espírito que vai ser socorrido. É importante para ele, foi importante para ele, mas para o médium que está ali é muito mais importante, porque é uma questão de possibilidade de nossa transformação. Bom, então, estamos com o espírito ali dentro, aquele grupo de espíritos, cada um diferente do outro, mas nós, como médiuns, doutrinadores ou médiuns de psicofônicos de incorporação, está interferindo na gravação. Ok. Ah, não é água. Obrigado. O leite eu já bebi. Obrigado. Naquela sala ali, né, nós estamos recebendo esses amigos, esses companheiros. Né? O que é que eu preciso conhecer e ter? O livro dos médiuns, ele é o nosso manual. É meio que inadmissível que eu trabalhe, que eu faça um tipo de trabalho como esse e não conheça o mecanismo que existe em mim e nos outros para fazer esse trabalho. É como se eu me arvorasse de ser terapeuta sem nem nunca ter pego num livro que me ensinasse o que é a personalidade humana. É como se alguém se arvorasse em ser médico, né, sem nunca ter pego num bisturi, ter sabido verificar e entender o batimento cardíaco. É impossível que alguém seja professor sem ter feito um curso onde de início ele aprendeu o conteúdo do que ele vai ensinar e tenha aprendido como ensinar. A nossa vida profissional é assim. Eu preciso conhecer no que eu vou trabalhar para que eu possa trabalhar. Mediunidade é questão básica. Eu preciso saber o que é que eu estou fazendo. Não se pode admitir alguém que não estude. E aí nós caímos num grave erro. Porque todos nós somos médiuns. Todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. Então, poder dar passividade, isso é muito, muito comum. Mas saber por que eu estou dando passividade e o que é que eu vou fazer com isso, eu preciso conhecer de mediunidade. Preciso conhecer do livro dos médiuns. Não só do livro dos médiuns, mas tudo que o cerca. Mas o livro dos médiuns é fundamental. Eu não me lembro mais, que isso foi uma conversa assim, muito rápida. O professor José Jorge, uma vez nós estávamos conversando, acho que muita gente conheceu ele também, e ele falou: Sérgio, existem no livro dos médiuns 200 e tantos tipos de mediunidade. Eu falei: eu tinha visto uma meia dúzia. E aí ele começou a mostrar. Realmente é descrito ali um número imenso de mediunidades. Eu não verifiquei, não saí estudando para ver esse número, né? Mas não são só essas que normalmente nós falamos, né? O psicofônico,
o psicógrafo, tem uma série imensa de tipos de mediunidade. Nós precisamos entender isso aí. Então, para que nós possamos atender essa criatura que chega até nós, com a complexidade da vida dela, com as suas dores, que são imensas, nós precisamos entender o que é que nós estaremos fazendo, o que é que nós vamos fazer. Em cima disso, nós chegamos a nós, que estamos ali dentro, nos propondo a esse trabalho de atendimento. Vamos falar de nós médiuns, mas não só dentro da sala de desobsessão. Vamos falar de nós médiuns no dia a dia. Vamos falar principalmente de 3 situações na nossa existência. Nós temos uma filha de 17 anos que é médium desde pequenininha. Desde 2, 3 anos que ela começou a apresentar a mediunidade da psicofonia, de incorporação. E a coisa era esquisita dentro de casa. Ela hoje frequenta a aula do Livro dos Espíritos, faz o curso do Livro dos Espíritos, já fez o que é o Espiritismo, História do Espiritismo, e estará indo para o Evangelho no ano que vem. Ela dorme com um travesseiro de corpo, não sei se vocês conhecem, é um travesseiro comprido, gostoso. A cama dela fica encostada na parede, porque é um quarto para as 2 filhas. E ela bota o travesseiro de corpo encostado na parede, entre ela e a parede. Vocês sabem para quê? Não é para dormir mais confortável. É para que o espírito não venha dali de trás, por baixo da cama, e pegue ela. Faz culto do Evangelho no lar, entende de espiritismo, conhece a irmã mais nova, de 15 anos, 14 para 15 anos, é vidente, e ela dorme com esse travesseiro para que o espírito não saia debaixo da cama ali. Porque é uma cama encostada no chão, quer dizer, não é que ela seja baixinha, né? Porque embaixo da cama tem gavetas, essas coisas assim. Então não tem como o espírito sair pela frente, então ele pode sair por trás daquele vão entre a cama e a parede. É espírita, desde pequenininha. Um dia desse, a nossa menor foi até a sala, nós estávamos no quarto conversando, ela foi até a sala pegar um carregador de celular, aí voltou para o quarto e virou para assim. Tinha uma mulher loura lá na sala, eu tive que desviar dela para pegar o carregador. Aí essa mais velha virou assim, muito obrigado, eu agora não vou mais na sala. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. O que existe de médium com medo de ver espírito não está no gibi, né? Então, eu não tô perguntando a ninguém, não. Eu sei que aqui ninguém tem medo disso, né? Está todo mundo preparado para abrir os olhos e ver uma pessoa em pé na beira da cama, assim, né? Então, nós precisamos começar, como médiuns, começar a criar em nós uma característica fundamental nesse trabalho. A confiança na espiritualidade. Isso é muito sério. Essa ideia de confiança na espiritualidade, nos nossos guias, nos diretores do trabalho, é fundamental. Nós temos que ter, não é aquela humildade, nossa, eu sou tão humilde, não é isso. É o reconhecimento de que nós não estamos sozinhos. Por exemplo, eu não sou médium vidente, aliás, eu sou médium de alguma coisa, né?
porque eu não consigo ficar arrepiado, nem quando eu passo em encruzilhada com despacho, eu não sinto absolutamente nada, né? Mas eu devo ser médium, porque todo mundo é de alguma forma. Eu não vejo nada, ou seja, quem eu estou vendo aqui, eu tenho certeza que está encarnado. Mas eu tenho absoluta certeza de que esse plenário está cheio de espíritos. Eu tenho absoluta certeza de que tem alguém direcionando o meu pensamento e as minhas palavras. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Ah, então você não se preparou, você incorpora isso? Não, eu não estou incorporado, absolutamente. Mas eu não tenho dúvida da ajuda espiritual. Se não fosse assim, não funcionava. Nós temos que ter essa certeza com relação ao trabalho mediúnico. Nós não estamos sozinhos. Então, essa questão do medo não é só dentro da sala da desobsessão, é na nossa vida. Isso desperta em nós uma outra ideia, que é a ideia da prece. A prece é fundamental na nossa vida. Não é aquela prece longa, não é aquela prece com horários marcados, não é aquela prece de manhã e de noite na hora de dormir. É um estado de prece, onde nós estaremos sempre ligados a esses amigos espirituais. Sempre. A vida é vibração. A ciência hoje nos mostra que tudo no universo é vibração. Os espíritos já nos disseram isso em 1857, quando falaram do fluido cósmico universal. A ciência hoje chega lá, está chegando. Então se sabe hoje que existe uma partícula única que inicia tudo, que dentro da ciência hoje se dá o nome de teoria das cordas. O que seria isso? Filetes de energia que vibram. Essa energia é imponderável para nós ainda. E não tem massa, não tem corpo, é simples energia que vibra. Essas partículas se unem para formar a base do átomo, das partículas subatômicas, que se reúnem para formar as moléculas, que se reúnem para formar tudo que nós conhecemos, inclusive o corpo que nós estamos usando. Inclusive o corpo que nós estamos usando espiritualmente falando. Tudo é vibração. E a prece é vibração. Prece é um nome técnico que se dá a uma gama de vibração que nos liga à espiritualidade superior. O nome disso aqui é cátedra, disso aqui microfone, dessa vibração, dessa faixa de vibração, nós chamamos de prece. Quando nós ficamos com raiva da nossa vizinha ou da nossa sogra, chama-se praga, mas é o mesmo tipo, não é? Prece e praga, a mesma coisa, só muda a vibração. Então, quando nós direcionamos o nosso pensamento diuturnamente, né, para a espiritualidade superior, o nome disso é prece, vibração. E é necessário que na nossa existência, não só dentro da sala de desobsessão, mas no nosso dia a dia, nós mantenhamos essa faixa vibratória de ligação com a espiritualidade. Sempre que eu falo, sempre isso aí for gravado, né? Sempre que eu falo em prece, eu me lembro de uma pessoa muito querida. Eu acredito que alguém tenha conhecido aqui há muitos anos, já desencarnado há uns 30 anos. Manuel Franco, lá do Curupaiti, né? O Manel, ele falava assim, eu faço prece na hora que vou entrar no ônibus, eu faço prece durante a viagem do ônibus, eu faço prece quando desço do ônibus, eu faço prece quando entro na padaria, eu faço prece quando eu pego o pão e agradeço àquela pessoa que está me atendendo. Será que ele vivia em prece o tempo todo?
Não é isso. Quando nós saímos daqui, nós vamos ver um prédio qualquer aí, antigo, recuperado e bonito. Está cuidadinho, antigo, da década de 1900. O estado de prece é olhar para aquele prédio que é um aglomerado de tijolo e cimento e dizer assim, que coisa bonita, né? Muito obrigado, né, por eu poder estar vendo uma coisa bonita desse jeito. Quando nós vemos uma mãe ou um pai com uma criancinha, e a criancinha conversando, naquela idade de 2 anos e pouco, né, falando pelos cotovelos, que nós possamos olhar aquela criança e agradecer a possibilidade de, naquele momento, estar vendo uma coisa gostosa, uma situação agradável. Quando eu saio de casa e vejo em frente uma árvore florida, um framboião, um buganvília, quando eu encontro com uma amiga, né, ainda agora quando nos encontramos aqui com o Darcy, né, amiga de mais de 10 anos, né, vou ficar por aí, né, Darcy? Mais de 10 anos, desde a época de mocidade, né? Jandira lá no fundo. Quando nós encontramos com uma pessoa amiga, como é gostoso aquele beijo e aquele abraço. Nós precisamos disso. O ser humano precisa principalmente do contato físico. Isso é fundamental para nós, para a nossa saúde psíquica. Esse reconhecimento é o estado de prece. É a faixa vibratória de ligação com o alto. Porque quando eu faço isso, eu me desligo das coisas ruins, porque eu posso sair daqui e olhar esse prédio bonito, mas posso olhar o mendigo e mergulhar na faixa da reclamação, do mal-estar. É vibração, é pensamento. Só que é muito mais proveitoso para nós, principalmente como médiuns, que nós venhamos a manter esse padrão vibratório. Nós vamos falar um pouco mais sobre família daqui a 2 minutinhos. Às vezes nós vamos sair para a desobsessão e temos aquele percalço dentro de casa. E nesse momento a gente possa entrar nessa faixa vibratória da prece. Porque nós estamos indo para um trabalho onde lá dentro é uma sala de cirurgia. E nós não podemos entrar numa sala de cirurgia contaminados. O médico, se tiver médico aqui, enfermeiros, quando entra numa sala de cirurgia, troca a roupa, toma um banho, lava as mãos, escova, bota a luva, não toca em nada. Por quê? Asepsia. Nós precisamos dessa asepsia principalmente ali dentro da sala de cirurgia, da nossa sala de cirurgia. Mas nós precisamos dessa asepsia diariamente, a todo momento. Então, se eu presto atenção nisso, se eu me ligo a isso, a essa asepsia, eu vou estar sempre buscando o meu equilíbrio mental. Ah, mas então eu vou dar uma de avestruz, não vou ver o que existe de ruim, não vou ter noção de realidade. Eu posso ter noção de realidade? Do lodo sai uma das flores mais bonitas, que é a flor de lótus. É da lama, literalmente do lodo. Você não consegue plantar uma flor de lótus, um pé de lótus, num canteiro muito bem cuidado. Ela precisa da lama, da água, da podridão do solo, para que saia aquela flor linda. Nós podemos e devemos fazer isso na nossa existência. Não vamos nos esquecer nunca de que tudo tem que ser do jeito que está acontecendo. Não é determinismo, não é isso. Mas nós precisamos entender o seguinte: Deus não depende das nossas atitudes para tocar o mundo, o universo. Ele sabe exatamente o que vai acontecer.
Ele não depende de que eu vire à direita ou à esquerda numa rua, né, e aconteça um acidente ou um salvamento. E dali ele muda toda a história da humanidade. Ele não depende disso. Tudo acontece de forma que tem que acontecer. Nós aqui no Rio temos um privilégio. A bala perdida. Privilégio. Né? Outros lugares não existe isso. Essa bala achada, ela faz com que a gente pense muito bem acerca disso. Tem uma amiga nossa, lá do Leon Denis, ela faleceu exatamente de uma bala achada na linha amarela, e quando ela se comunicou, o que ela sentiu naquele momento foi um brilho intenso. Nós, do lado de cá, olhamos todo aquele acidente, todo o luto da família, que é real, mas, em realidade, para ela, naquele momento foi um brilho intenso e que ela, de início, não entendeu. Mas logo em seguida ela percebeu que havia desencarnado. Então, o que nós vemos como desgraça nos nossos olhos materiais, para a espiritualidade nem sempre é assim. Então, nós estamos falando de uma característica de confiança. E a confiança na espiritualidade é que vem exatamente de encontro àquilo que nós começamos a conversar sobre a nossa filha que bota o travesseiro, né, de corpo, o medo. Como existem médiuns que têm medo de ver espíritos, né? Já falamos isso. Mas não é só esse medo de ver espírito. É o medo da comunicação, é o medo do contato. Um sem número, e eu tenho certeza que todos nós já tivemos essa experiência, já vimos pessoas, médiuns assintosos, psicofônicos, assintosos, né, saírem do trabalho da desobsessão por medo desse contato espiritual. Medos infundados. E se aquele espírito resolver me perseguir? Se aquele espírito me acompanhar para casa? Isso tudo faz parte da nossa questão de vibração de pensamento. Se eu tenho esse medo, se eu, ao dar passividade, acho que aquele espírito vai poder me perseguir, provavelmente aquele espírito esteja sendo recolhido pela equipe espiritual, mas eu estarei entrando em sintonia com um espírito brincalhão que exatamente vai me perseguir, porque eu estou na faixa do medo, da perseguição, do não conhecimento. Então, o medo é algo que trava o médium. É muito comum você se segurar por medo. Voltamos, e essa questão é fundamental, à confiança irrestrita na espiritualidade. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Em realidade, quem faz o trabalho é a espiritualidade. Nós somos simplesmente veículos materiais, porque uma boa parte de espíritos precisa desse magnetismo físico, animal, para poder voltar a sentir e a pensar. E é por isso que esses espíritos são colocados junto a determinados corpos. Porque eles estão precisando ter contato novamente com essa questão de magnetismo animal. Então, realmente, quem faz todo o trabalho é a espiritualidade. Ou nós estamos achando que, por pensarmos num determinado endereço, os espíritos automaticamente são sugados daquele lugar e trazidos agora para cá. Esse trabalho já está acontecendo normalmente desde o dia anterior, onde uma equipe de espíritos, que muito provavelmente não é o primeiro dia que eles estão indo naquele endereço, já estão envolvendo aqueles espíritos,
já estão percebendo que espíritos naquele endereço ou na cercania têm condições de ouvir, de pensar, de raciocinar, já foram trazidos para aquele local. Então, todo o trabalho espiritual está sendo feito, muito provavelmente, desde o dia anterior. É muito comum que nós, médiuns, sintamos determinados incômodos desde o dia anterior. Ah, o espírito já está colado comigo, né? Será que eu vou deitar, vou tomar banho e ele já está colado comigo? São as vibrações. Tudo na vida é vibração. Agora me lembrei, poderíamos ter trazido um filmezinho aqui mostrando o que é vibração. Uma placa de areia, uma placa de metal com areia em cima, mostrando o que hoje a ciência consegue entender sobre vibração. Então, tudo é vibração. Esse nosso pensamento é vibração. Então, quando nós estamos com medo do que é que vai acontecer, nós, em realidade, estamos entrando numa faixa que atrapalhamos a espiritualidade. Então, ponto básico, repetindo mais uma vez, né? Ponto básico, confiança na espiritualidade, na direção espiritual do trabalho. Isso é fundamental para nós, até para a nossa segurança. Então, o medo, vamos pensar nisso. Que medo eu tenho nesse trabalho? O que é que me incomoda? O que é que me assusta? Não é só o medo de ver espíritos, mas é o medo do contato, da relação. Se tem alguém aí que tem um pouco de medo, preste atenção se não está sentindo alguém do lado. E não é o encarnado, não, é o desencarnado. Nós pensamos em trazer para cá, só que nós teríamos que ir a um outro lugar para pegar, nós íamos trazer para cá uma máquina de ver espírito. Não sei. É um espelho, aí nós vamos passar assim, ó. Aí todo mundo ia ver espírito. Encarnado, logicamente, mas ia ver, né? Fizemos isso uma vez com a mocidade, um trabalho de mocidade, o pessoal entrava no quartinho com 2 olhos desse tamanho, assim, atrás assim da porta, né? Ali tem uma máquina de ver espírito, a gente pegava assim, tinha uns que entravam duros, aí quando via que era um espelho, né? Uma forma de brincar com a turma de mocidade. Mas essa questão de medo nos trava. Mas não é só o medo do espírito, é o medo da vida. Medo da vida. O medo trava a nossa atitude não só dentro do centro, mas na vida. As nossas crianças internas, dependendo do tipo de criação que nós tivemos nessa existência e nas outras, e a nossa experiência de vida em outras vidas, faz do medo um grande nó da nossa existência. Ele supera, às vezes, um outro nó que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é imenso. O medo, ele é ancestral. Nós precisamos entender isso para que a gente possa trabalhar. O medo, ele está situado na alma, logicamente, mas ele tem uma representação cerebral na área mais profunda do cérebro, no cérebro reptiliano. Nessa área do cérebro reptiliano, que é lá do início da vida na Terra, existe um ponto chamado amígdala cerebral. O medo está situado na amígdala cerebral, no lugar mais profundo do cérebro. É o medo do réptil, por isso o sistema reptiliano, é o medo do réptil de luta ou fuga.
E nós, hoje, funcionamos dessa forma. Ou lutamos ou fugimos. Quando o réptil vê um bicho menor do que ele olha assim, oba, alimento. Ele não pensa. É instintivo. Ele vai e come, se alimenta. Quando ele vê um maior do que ele pensa assim, oi, vou virar alimento. E bate em retirada. Esse sistema existe dentro de nós. Nós olhamos assim um trabalho mediúnico. Se eu vou lidar com espírito, são espíritos que eu não conheço, não vejo, e o que vai acontecer? O nosso sistema já foi acionado. A nossa amígdala já foi acionada. E a minha tendência é ou lutar ou fugir. Se eu tenho uma base de raciocínio, e aí nós, seres humanos, já temos um outro sistema cerebral que nos mostra a razão. O réptil não tem razão, ele age. Nós usamos a razão. E essa razão é exatamente o que vai nos reforçar, mostrando que nós podemos enfrentar aquele problema sem medo da morte. Então, nós temos no cérebro um centro exatamente que mexe com o nosso medo. E aí eu vou recomendar uma prática que cada vez é mais comum no Ocidente, a meditação. Mas não é qualquer meditação. Existe uma meditação chamada Kumbhaka, que é a retenção. Depois, quem quiser, a gente até pode conversar na hora do cafezinho, né? Ela é a retenção da respiração quando nós inspiramos e quando nós expiramos. Então eu inspiro e prendo um tempinho. 1, 2. Expiro, pulmão vazio, retenho 1, 2, 3. Volto a inspirar, paro, expiro, paro. Quem faz yoga sabe muito bem disso. Existem técnicas respiratórias dentro do yoga que nos ensinam isso. Esse tipo de meditação, por que eu vou meditar em cima disso? E eu vou ficar meditando. Isso é uma coisa técnica que nós podemos e devemos usar. Eu vou ficar prestando atenção nesse tipo de respiração, porque meditação é quando eu tenho um foco. Eu posso meditar pulando aqui. Eu vou prestar atenção no meu pulinho. Eu posso meditar correndo maratona. Eu posso meditar olhando para a chama de uma vela. Eu posso meditar prestando atenção na minha respiração. Essa respiração, esse tipo de meditação com essa respiração, atua exatamente em cima da amígdala cerebral, mexendo com o nervo vago simpático, com o sistema vago simpático. 20 minutos diários. 20 minutos diários fazem toda uma diferença na nossa vida. Eu posso recomendar com absoluta certeza. Se nós fizermos isso, nós teremos um outro tipo de vida. Nós praticamos, recomendamos sempre a questão da meditação. Não precisa ser aquela coisa, né, cheio de vela, som, imagem. Não é nada disso. Sentado na nossa sala, em silêncio, numa cadeira reta, 20 minutos diários, sem nenhum aparato externo, é uma coisa interna. Eu modifico a minha relação com o mundo, porque trabalha exatamente a questão do medo. E nós, seres humanos, temos como base dos nossos sentimentos exatamente o medo. É o medo ancestral. Foi primeira sensação, o primeiro sentimento de quando nós, como princípio espiritual, nos aproximamos
de um corpo animal. A primeira coisa que nós experienciamos foi exatamente o medo. Mas o outro, vamos até 40, não é isso? 45. Uma outra questão que causa muito incômodo ao ser humano. Dentro da sala de mediunidade, dentro da sala de atendimento espiritual, mas na nossa existência. É a questão da culpa. A culpa é o cupim da alma. Culpa é uma coisa que não serve para absolutamente nada. E nós carregamos essa mochila nas costas há muito tempo. E realmente não nos traz nada de bom. Mas é preciso que a gente entenda isso, até para que a gente não carregue isso para dentro das nossas experiências, para dentro da sala de trabalho mediúnico. Porque a culpa vai fazer, ela tem uma origem e ela vai fazer com que nós boicotemos o nosso trabalho. O que é culpa? Culpa é quando eu faço alguma coisa por eu ter uma verdade. É preciso que a gente entenda esse mecanismo. Eu faço alguma coisa porque eu tenho alguma verdade que me leva àquela atitude. Depois, numa outra época, que pode ser mais ou menos rápido, eu adquiro uma outra verdade. Com essa outra verdade, eu comparo o que eu fiz lá atrás com a verdade que eu tinha lá atrás. Nesse momento, eu percebo com as verdades de hoje que o que eu fiz no passado não foi bom. E aí eu entro num processo de culpa. Essa culpa pode ser momentânea, muito rápido, ou pode perdurar. Um número imenso de distúrbios, né, como nós temos falado aqui no início, um número imenso de distúrbios psicológicos e psiquiátricos surgem a partir da questão da culpa. Por exemplo, a famosa depressão. A depressão, ela tem como raiz a culpa. A depressão é um processo autopunitivo. Não sei se alguém aqui já teve depressão, mas se não teve, provavelmente conheça alguém que esteja em depressão ou esteve em depressão. E o que é que nós observamos no deprimido ou no depressivo? Nós chegamos para ele e falamos assim: olha, o domingo está lindo, um sol maravilhoso, uma temperatura espetacular, vamos à praia? Aí ele, não. O Obama, né, teve um problema lá com a Síria e isso me afetou. Aí a gente se pergunta assim, o que tem a ver, não é? Nós que estamos em Bangu com a questão do Obama enrolado com a Síria. Mas para aquela pessoa, aquilo ali tem um significado. Qual? Jogar ela para baixo. Fazer com que ela se sinta mal, triste, sofrida. Qualquer fio de cabelo para o depressivo é significativo. Ele vai usar qualquer coisa para se sentir mal. Por quê? Porque ele precisa esvaziar essa culpa, que é a base da depressão. E já que aquela pessoa ou aquela situação que inconscientemente ele está ligado, não apareceu para ele pedir desculpas, até porque muito provavelmente não foi nessa existência, ele não tem como esvaziar essa culpa
pedindo desculpas a essa pessoa. Mas nós precisamos esvaziar. Culpa é como se fosse uma panela de pressão, nós precisamos esvaziar. E aí ele se autopune como uma forma de esvaziamento. Mas não chega nunca a esvaziar, porque não é desse jeito que nós vamos nos transformar. Existe um sem número de processos de autopunição. A depressão é uma delas. Eu não sei se vocês já ouviram falar que pessoas que se cortam, não é tentativa de suicídio, não é isso. Tem gente que corta o pulso, não é realmente para morrer, não é isso. A pessoa não tem a intenção do suicídio. Ela precisa se cortar, cortes bem superficiais, e isso sai um sangue, e nesse momento ela se sente aliviada momentaneamente daquilo ali. A raiz de todo esse processo é a culpa. Mas nós que não entramos em depressão, nós que não nos cortamos, nós que não nos punimos, se não estivermos muito atentos, nós entramos em processo de culpa à toa. E de uma forma subreptícia, suave, silenciosa, vagarosa, nós entramos em sintonia com uma faixa vibratória espiritual que vai fazer com que nós nos sintamos incompetentes, nos sintamos incapazes, e numa boa parte de vezes, quando isso acontece, nós desistimos do nosso trabalho junto à espiritualidade. Tenho certeza que todos nós conhecemos pessoas que começaram no trabalho mediúnico e desistiram por não se sentirem perfeitas o suficiente para aquele trabalho. Como é que eu, já ouvi isso, como é que eu, errada ou errado, vou estar doutrinando um espírito? Eu não tenho condições. Se a espiritualidade fosse depender, de pessoas perfeitas, o trabalho não existia. Até porque, se nós estivéssemos perfeitos, não estaríamos encarnados aqui nessa nossa faixa. Então, não vão encontrar, a espiritualidade não vai encontrar nunca pessoas perfeitas para executarem o trabalho de assistência espiritual. Então, a espiritualidade conta conosco, com a nossa boa vontade. Agora, nenhum de nós é um espírito perfeito para poder estar naquele trabalho. Sejamos espíritos de boa vontade, com as nossas deficiências. O que não quer dizer que não venhamos a tentar e a buscar a nossa melhoria. E é para isso que nós estamos aqui hoje. A SERJ hoje está abrindo as portas para que nós possamos pensar um pouco sobre nós, a proposta é essa, para que a gente possa se melhorar. A nossa finalidade de hoje estarmos aqui é exatamente essa. Porque mediunidade, conhecer mediunidade, nós já conhecemos. Não será em 1h30 que nós vamos aprender muita coisa sobre mediunidade. A nossa intenção hoje aqui, a intenção desse encontro, é exatamente sacudir em nós uma vontade de um aperfeiçoamento moral, espiritual. Mas nenhum de nós pode se considerar perfeito a ponto de não cometer erros e deslizes. Nesse ponto da culpa, é fundamental que a gente entenda o processo do alto amor e do alto perdão. A senhora Joana de Ângeles tanto fala para nós. Auto perdão. O que é isso? É quando eu entendo que quando eu cometi um determinado erro, por exemplo, eu encontrei com a Darcy
e dei um chute na canela da Darcy à toa. Pum! A Darcy capengou um pouco, né? Aí, coitada da... Isso, dá uma alisada na canela da Darcy, que chegou a doer. Eu senti a dor aqui, só em pensar. Depois eu fui para casa e avaliei exatamente o que eu tinha feito. Aí eu vi que eu estava alterado, eu estava chateado, tinha acontecido uma coisa, eu estava engolindo um monte de sapo, e a Darcy chegou num momento em que eu estava muito mal e falou alguma coisa. Então eu joguei em cima da canela dela toda a minha frustração e fiz nela o que ela absolutamente não precisava. Mas aí eu conheço a Darcy, né? Vejo a Darcy, eu tenho condição de chegar para ela e conversar. Darcy, olha só, foi mal aquele dia, assim, 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 assado. Mas e quando eu não sei o que eu fiz lá atrás? E mesmo que saiba, como é que eu vou pedir desculpas a todas essas pessoas? Eu, uma vez, em regressão, me vi cortando cabeças. Passava a espada. Quem achou horrível, bote as barbas de molho, viu? Eu já encontrei muita gente do mesmo bando. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, incomodado. E fiquei mais incomodado por uma questão. Eu fazia aquilo ali com um prazer imenso. Era bom, não era nem bom, era bom cortar cabeças. Aí o Sérgio de hoje olha e fala assim, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Eu fiz o que em 1600 e pouco, naquele país, com aquela cultura, com a minha bagagem, era possível ser feito. Se eu fizesse hoje, saísse aqui da CERJ, pegasse a espada e fosse cortar cabeças, seria um negócio de espantar. Mas naquela época, a cultura onde eu vivi era isso. Aquele era o meu trabalho. E eu gostava do que fazia. Há um detalhe, fazia muito bem, sem nenhuma falsa modéstia, né? Cortava assim muito bem uma meia dúzia de pescoços e cabeças. Inclusive uma paciente uma vez brincou assim, então agora é por isso que você vem arrumar as cabeças? Eu falei, não tinha pensado por esse lado, mas é uma forma da gente, né, reparar a besteira que foi feita lá atrás. Mas eu preciso entender, porque se eu não entendo isso, hoje eu vou estar me culpando por uma coisa que eu fiz naquela época, quando aquilo era verdade para mim. Nessa existência mesmo agora, às vezes nós encontramos pessoas com 50, 60 anos, muito mal, porque fizeram um aborto quando tinha 15 anos. É uma coisa legal? Não, não é legal. Mas é o que aquela menina de 15 anos, naquele momento, teve de saída. Eu preciso entender isso. E agora, eu faria de novo? Não, agora eu não faço. Aprendeu. E é dessa forma que nós precisamos nos olhar. Não é quebrando o meu galho, não é isso. Mas é entendendo que eu não posso exigir de mim, hoje, um procedimento do passado. Eu não posso exigir que hoje, com a bagagem que eu tenha, eu não tenha feito aquilo no passado. Cortei cabeça, sim. E muita gente cortou. E eu preciso entender isso. Então, a culpa é algo
tenebroso nas nossas existências. Está na raiz da depressão, está na raiz do pânico, está na raiz do toque, transtorno obsessivo compulsivo, está na raiz da esquizofrenia. A culpa está nesses grandes distúrbios psicológicos e psiquiátricos. Culpa. Se vocês conversarem com uma pessoa em esquizofrenia, né, em surto esquizofrênico, ele vai relatar sempre algo muito ruim que ele fez ou que tenham feito com ele. Nós temos vários casos assim da pessoa olhar e falar assim: Sérgio, mas eu estou todo cortado. E aí se você tem certeza que você está cortado? Ele disse: eu não estou, mas estou. São duas inteligências habitando o mesmo cérebro naquele momento. É o sentimento vivo de que está sendo ser viciado ou de que se viciou alguém, e a consciência do aqui e agora, por um processo de culpa. Existem duas grandes culpas nessa questão da doença mental. A culpa religiosa e a culpa sexual. São dois grandes polos que movimentam essa raiz da culpa. E a raiz da culpa religiosa permanece muitas vezes até hoje, de séculos atrás. É muito comum nós nos sentirmos muito mal por questões religiosas, reais ou impostas. Não vamos entrar aqui em questões de outras religiões, mas todos nós já professamos outras religiões antes do Espiritismo. Mesmo que nessa existência nós tenhamos nascido em lares espíritas. Mesmo que isso tenha acontecido. Mas em outras existências, em outro período de vida, em outras personalidades que nós fomos, nós já exercitamos e exercemos funções, posições que ficaram marcadas na alma, no espírito, como comprometedoras. E hoje, inconscientemente, nos sentimos muito culpados. Então nós vamos encontrar nesses distúrbios uma gama imensa de dores ligadas à culpa. Nós precisamos do auto-perdão. Eu preciso entender e compreender que o que eu tenha feito no passado, inclusive o chute na canela da Darcy, não é? Foi porque naquele momento era minha verdade, agora não é mais, mas naquele momento foi. Com isso eu vou trabalhando racionalmente as minhas sensações, os meus sentimentos. E aí nós chegamos num ponto crucial. Agora vou tomar até um gole d'água. Ponto crucial da nossa existência. Dentro ou fora da sala de apoio espiritual de desobsessão. Poder. Poder. Um dia vai chegar que nós tirarmos essa mochila das nossas costas. Nós seremos muito mais felizes. O dia que nós entendermos a nossa impotência frente à vida, nós tiraremos um peso imenso das nossas costas. Nós topamos diariamente. E como isso é difícil, gente? Nós topamos diariamente com essa questão dentro do consultório. E, infelizmente, não dá para a gente desligar o botãozinho, né? Saí do consultório, desliguei,
Nós topamos com isso o tempo todo por onde nós andamos. A sensação de poder que nós achamos que temos. Não é o poder que nós temos, é a sensação de poder, do achar que temos poder. Isso nos causa imensas dores, imensas dores. Nós temos um poder restrito sobre nós. Restrito. Porque muitas das vezes nós não queremos passar por determinadas situações e passamos. Alguém gosta de ter dor de cabeça, enxaqueca, cólica menstrual, unha encravada, erisipela, espinhela caída. Espinhela caída é velho, né? Nossa, bem velho, né? Mas deve ter ainda por aí, né? Alguém gosta de ter isso? Não, mas tem. Nós somos impotentes para dizer assim, não vou ter doença. E aí aparece uma unha encravada. Nossa, por que acontece isso comigo? Porque eu botei um tênis apertado, porque eu cutuquei muito aquela unha ali no canto, não é? Nós não gostamos de sofrer e sofremos. Então nós temos um poder restrito sobre nós. Nós estamos aqui hoje, eu pelo menos espero, né, que cada um tenha vindo aqui porque quis vir. É o poder que cada um de nós tem. Né? Ninguém pegou uma faca no peito do outro e disse, vai a Sérgio hoje. Né? Bem que eu fiz isso com a esposa ali, mas tudo bem. Né? Eu posso ter um poder restrito se eu sou um empresário e determino que na minha empresa o uniforme seja azul. Calça comprida azul escuro, azul marinho e camisa azul bebê. É o uniforme. Eu tenho poder restrito sobre os meus empregados. Eu tenho o poder de dizer assim, o expediente começa às 8 e termina às 4 com 1 hora de intervalo para almoço. Tenho esse poder. Mas eu não tenho o poder de manter aquele empregado ali. Ele vai chegar um dia e vai falar assim, olha só, muito obrigado, valeu, estou indo embora. Não gosto de usar a camisa azul bebê. É poder dele não querer usar a camisa azul bebê. Mas eu não posso obrigar esse empregado a vir para o trabalho de calça comprida, terno, gravata, se ele não quiser. Ele vem para o serviço de bermuda, chinelo de dedo. Chega na empresa, ele bota o sapato, a calça comprida e a camisa. Eu não posso obrigar o empregado da empresa que eu sou o dono a torcer para o Bangu igual a mim. Né? Existem torcedores do Bangu. Vocês podem não acreditar, você também é? Hein? Um amigo? Então já somos dois. A culpa? Eu sou um cara feliz em termos de futebol. Perder é normal. Então, né? Quando empata é uma maravilha. Quando ganha, nossa senhora, é uma felicidade. Né? A gente tem que saber escolher as coisas da vida. Né? Poder meu, sou torcedor do Bangu. Ninguém consegue me demover dessa ideia. É um poder restrito que eu tenho sobre mim. Torcer para o Bangu. Acabou o assunto. Né? Não posso obrigar o empregado da indústria, que eu sou dono, a ser torcedor do Bangu. Eu estou brincando assim para mostrar que nós nos aborrecemos e sofremos por pequeninas coisas. E aí, nós vamos carregar isso para a nossa existência ou para dentro da sala de desobsessão. Chega o companheiro lá e vira e fala assim, porque eu morri e não entendi. Aí a gente vira assim, você não morreu. Morri. Não morreu. Morreu, não morreu. Gente, ele morreu. Ele morreu.
E ele tem o poder de dizer que morreu porque ele morreu. Na cultura dele, no que ele acreditava, ele morreu. Ele está tão conflitado porque ele morreu e não morreu. E aí nós temos que entender. Você lembra que lá no início nós falamos, na nossa conversa, na aceitação desse espírito? Foi o primeiro item que nós vimos aqui. Na aceitação desse espírito, incondicionalmente, quando ele virava assim, porque eu morri, mas não estou entendendo nada. Eu disse, pois é, a morte é confusa mesmo. Nós temos que concordar com ele. Se ouviram, quer dizer, eu vou usar um exemplo aqui para vocês perceberem que a barreira que nós criamos. Se ouviram, fala assim, não suporto camisa amarela. Já cresceu um muro entre nós dois aqui. Porque eu estou... Tênis amarelo, nossa, tênis amarelo é horrível, né? Já cresceu um muro aqui. No momento que eu confronto, eu não estou ajudando. Aquele espírito é um espírito doente e que precisa de colo e amor. Eu morri, você é companheiro, é confuso mesmo. Vamos ver como é que isso acontece. Ele já se sente amparado, ele já se sente aceito com a dor dele. Chega um espírito revoltado, olha, eu adoro camisa amarela, viu? Tênis também, sem nenhum problema. Vamos tirar o muro aqui, pronto. É um espírito revoltado. Porque eu vou perseguir, fazer e acontecer. Aí nós falamos, não, perdoe. Gente, não fale isso. Porque ele não está com raiva à toa. Ele tem razão de estar com toda a raiva do mundo. Nós não sabemos o que é que aquela alma que está encarnada e sendo perseguida e obsidiada fez. Qual é a bagagem daquela pessoa? Ninguém sente raiva à toa. Todos nós aqui sentimos raiva, né? Não, vamos ser sinceros, né? Não. Minha mãe, eu espero até que ela esteja presente e deve estar rindo, né? Minha mãe tinha uma boca assim, de raiva, né? Vocês já viram como é que quando a gente fica com raiva a gente faz assim? Né? O boquinho da minha mãe era assim. Aí ela dizia assim, eu não tenho raiva de ninguém. E ela tinha toda a razão de ter raiva do mundo. Do mundo. Ela casou com 19 anos, com 20 anos ela teve a minha irmã. Nasceu com paralisia cerebral. Ela era uma menina de 21 anos, menina, né? Hoje eu posso falar isso. Ela teve a princesa dela com paralisia cerebral, sem entender nada do que a gente hoje entende. Ela tem direito a ter raiva do mundo. Então é um sentimento, logo em seguida do medo, é a raiva. Básico, todos nós temos, em maior ou menor grau. O ódio, o destempero, a explosão é o outro departamento, mas raiva é básico. Você já deve ter entendido, já deve ter visto isso, quem teve filho pequeno, ou quem tem. O melhor lugar daquela criança, daquelas crianças brincarem, na hora que eu estou vendo televisão, é na frente da televisão. Tem a casa inteira, mas eu só sento para ver o Jornal Nacional. Aí elas vêm brincar ali e ficam pulando e falando alto.
E aí eu chego para o lado, elas chegam também. Aí eu aumento o volume da televisão, elas aumentam também. Isso é raiva. Aquilo está despertando em mim raiva. E aí eu não falo. E aí eu seguro. Daqui a pouco eu explodo. Ninguém entendeu nada. Por que eu ia explodir? Com duas crianças lindas, né? Só por causa de um programa de televisão, elas invadiram o meu espaço. Nós precisamos entender isso. É raiva. Aquele espírito que chega com raiva, ele tem razão de ter raiva. Vamos aceitá-lo do jeito que ele é. Vamos concordar com ele. Vamos colocar ele no colo. Vamos dizer que entendemos essa raiva dele e que ele tem razão de ter essa raiva. Nesse momento, talvez pela primeira vez em muitos anos, ele esteja sendo entendido e acolhido. Quando nós batemos de frente, como eu brinquei aqui com a camisa e o tênis amarelo, nós estamos exercendo um poder que nós achamos que temos de doutrinar, de mudar, de transformar aquela pessoa. E não temos. Isso precisa ficar muito claro para nós. Nós precisamos entender que esse nosso poder, ele não consegue mudar nem a forma da nossa esposa ou marido apertar o tubo da pasta de dente num lugar diferente do nosso. É sério. Vocês já viram quanta infelicidade por questões simples de poder que nós achamos que temos? Tubo de pasta de dente, toalha molhada em cima da cama, cabelinho de barba no lavatório, garrafa d'água vazia, né? Sapato na sala. Se nós passássemos uma lista, ia ter pelo menos uns 50 itens ou mais que causam dores. Quando nós achamos que temos poder de transformar aquela pessoa. E não temos. Não temos. Quem está aí pensando assim, não, mas eu ainda transformo ele. Está enganado. Já vi muito casal no início, hein? Ah, é? Pô, eu pensei que espírita não tivesse esse negócio, não. Sem culpa, né? Nós já vimos muitos casais se desgastarem a ponto da separação sem razão, porque existem separações com razão. Eu estou no terceiro casamento. Quero deixar bem claro que não temos que engolir, aturar. Não é isso, não. Tem situações intransponíveis. Mas existem, na maioria dos desentendimentos dentro do lar, o uso de um poder que nós achamos que temos e não temos. Eu não tenho condição de fazer com que a minha esposa, né, eu brinco nesse negócio de tubo de pasta de dente. Eu venho de uma família muito pobre, muito pobre. Nós éramos muito pobres mesmo. Então a pasta de dente naquela época ainda era de chumbo, né? Ela era raspada assim, né? De baixo para cima e enrolada, né? Então ela ia. Só que era pai e mãe, minha irmã que tinha paralisia cerebral e eu. Minha esposa
tem 5 irmãos, 6 criaturas para você mandar para a escola, uniforme, merenda, tudo que não se tinha muito tempo para se ensinar, era como apertar um tubo de pasta de dente, que tem todo o manual, né? Para pasta de dente, todo o manual. Então, o que é que ela conheceu? Pasta de dente, você tem que tirar a pasta lá de dentro. Então, tanto faz onde apertar, né? Quando eu olhei, nós casamos, ela apertava a pasta de dente no meio. Aí eu ia, ajeitava. Aí, quando eu ia escovar de novo, estava aquele troço amassado no meio. Eu via. Dá para mudar isso? Não, gente, não dá. Nem é importante. Nem interessa. Eu estou usando esses exemplos assim bem bobos, né? Porque nós vamos querer impor isso às criaturas à nossa volta, sofremos terrivelmente com isso, porque onde já se viu apertar tubo de pasta dentro do meio, e nós vamos exercer essa vontade de poder dentro da sala mediúnica, onde nós vamos querer impor àquelas inteligências a minha verdade. Não é isso. A verdade que precisa prevalecer ali é a da espiritualidade. Nós temos que estar abertos e aí uma confiança imensa no trabalho espiritual, na direção espiritual. Não é impor ali dentro o que eu acho, é me preparar para, basicamente, aceitar aqueles espíritos do jeito que eles são. A aceitação não é impor o meu poder. E em cima dessa aceitação, nós vamos conversar com ele como se estivéssemos aprendendo com o Mestre Jesus, com um profundo sentimento de amor. Naquele momento, dentro da sala do auxílio espiritual, da desobsessão, é o amor que precisa vigorar. Eu tenho que me despersonalizar. Eu tenho que entender que eu não tenho poder. Inclusive, não tenho poder de transformar aquela pessoa. Inclusive, muitos não aceitam ficar. E eu tenho que sair do trabalho da desobsessão sem culpa por não ter conseguido doutrinar aquele espírito. Não tenho poder para isso. Eu sou um porta-voz da espiritualidade. Eu tenho que estar com a mente e o coração abertos para essa orientação. O poder é o grande nó, além do medo e da culpa, muito além. Inclusive, normalmente, medo e culpa são originários desse sentimento de poder que eu acho que tenho. Nesse momento, não só ali dentro da sala, mas das nossas existências, vamos fazer uma retrospectiva diária. Santo Agostinho já nos concita isso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. E o bom senso também nos leva a pensar assim. Vamos fazer um balancete diário das nossas atitudes. Vamos ver o que é que nos causou dor. E essa dor, ela vem
normalmente, dessa nossa postura de poder. O que é que nos causa dor no trânsito? Aquele sujeito que está na nossa frente, emparelhado com um carrinho de pipoca do lado esquerdo da rua e não deixa eu passar. Onde é que já se viu ele não me obedecer? É o poder que eu acho que eu tenho. Aquele camarada que está ali, ele não está implicando comigo. Ele está distraído, não sabe, não ensinaram para ele isso lá na escola de motorista, na autoescola. Se ensinaram, ele esqueceu. Mas ele não está fazendo isso contra mim. Mas eu sofro com isso. Eu sofro por causa da pasta de dente, eu sofro por causa da toalha molhada em cima da cama, eu sofro porque aquele companheiro chega com ódio na mesa de desobsessão, eu chego porque ele não quer aceitar o que eu estou falando para ele. Eu preciso, no final do dia, fazer um balancete do como eu sofri durante esse dia. E eu vou perceber que na maioria imensa das minhas dores, a responsabilidade foi minha quando eu tentei exercer o poder fora de mim. Se lembra que nós brincamos aqui até com a espinhela caída, que nós temos um poder restrito em nós? Para fora é zero poder, a não ser o funcional. Zero poder. Não é só sobre as pessoas, sobre as coisas. Essa lâmpada aqui, um dia vai queimar. Querendo eu ou não, ela vai queimar. Um dia essa cátedra aqui, linda, bonita, né? Ela vai sumir. Como? Vai levar um tombo, vai quebrar, a gente vai jogar fora, vai ficar velha, toda manchada, vai ficar amarela, né? Feia, 10, 20 anos, e aí vamos encostar ela num canto aqui da CERJ ou vão jogar fora. Ela vai ficar velha. Tudo. Essa câmera aqui, daqui a alguns anos eu não sei como é que vai ser. Mas isso vai ser altamente obsoleto. Os nossos netos vão olhar e dizer, cara, eles usavam isso? Que coisa pré-histórica, né? Eu me lembro que nós, em 1975, lá no Rio Grande do Norte, eu estava conversando com um amigo sobre discos LP. E ele estava falando, né, que o grande problema dele quando se mudava, né, quando fazia mudança de um lugar para outro, nós éramos da FAB, então, de 2 em 2 anos, a gente estava saindo de um lugar para outro. Eram os discos dele. Porque é um peso imenso, assim, sabe? Aí eu falei, ô Boitner, daqui a alguns anos, eles vão pegar esses discos todos e botar numa caixinha desse tamanho. Aí ele olhou para mim e falou assim, você fumou o quê? Né? Eu falei, você vai ver. Ele disse, como é que vai botar esse disco numa caixinha, certo? Eu falei, eu não sei como é que é não, mas que vai ter, vai. Né? Eu devia ter visto pendrive na espiritualidade. Né? Quando surgiu o pendrive, a primeira vez que eu vi um pendrive, que um amigo disse, rapaz, isso aqui cabe 200 músicas, eu falei, o que é isso? Né? Aí eu me lembrei do nosso papo com o Boitner. Em 75, né? Daqui a pouco esse negócio vai ser obsoleto, a gente vai pegar e jogar fora, não serve para mais nada. Tudo muda, zero controle, vai ficar velho, vai ser descartado, tudo fora de mim, tudo. Exercício de casa. Da mesma forma que eu recomendei a meditação em cima da respiração, exercício de casa para nós observarmos a nossa impotência. Ao sairmos daqui ou aqui dentro, vamos observar todos os fatos que vão nos acontecendo. Como a gente não tem controle.
Quem está com o carro vai ter sido multado, o pneu está furado, o trânsito vai estar engarrafado, o ônibus não passa, não temos controle de nada. Vamos observar isso. É zero controle, zero poder. E isso nós precisamos introjetar na nossa existência, para que dentro da sala de desobsessão a gente entenda aquele companheiro que chega ali como sendo dono da sua vida. Pelo menos ele acha que é. A gente sabe que não, né? Mas também não é nosso poder nisso aí. E vamos observar a nossa impotência e a necessidade de entendermos esse amigo do jeito que ele é. Zero poder. E uma característica que nós precisamos ter, que já falamos, mas vamos reforçar. Durante todo o tempo em que nós estivermos nos olhando na relação com o exterior, tenhamos sempre a vibração da prece nas nossas mentes. Sempre ligado ao Pai. Sempre ligado a essa faixa vibratória da espiritualidade superior. Fora da casa espírita, dentro da casa espírita, dentro da sala de desobsessão, no nosso lar, principalmente. O nosso lar é um cadinho maravilhoso para nós exercitarmos essa nossa transformação. É o lugar ideal para nós exercitarmos essa transformação. Então, nós gostaríamos, inclusive já passamos muito da nossa hora, desculpe, né? É poder meu falar um pouco mais, caramba. Estou brincando. Que nós possamos, no dia de hoje, nos olharmos para entendermos o nosso papel frente a esses companheiros. Como dirigentes, como doutrinadores, como médiuns psicofônicos que somos, para que essas criaturas possam realmente ter o auxílio que precisam e que merecem. E que nós possamos, com esse trabalho, continuamente nos transformar. Que haja muita paz nos nossos corações.